do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade da Mostra Vicentina na sua casa, a programação online do Parque Vicentina Aranha. O eixo Sustentabilidade e Qualidade de Vida apresenta em sua programação ações com o objetivo de difundir e promover a consciência sobre o autocuidado e prevenção através de informações em diversas áreas de saúde e de práticas saudáveis, entendendo o corpo e a mente como uma unidade. A sustentabilidade, que envolve as dimensões social, ambiental e econômica, características inerentes, integram as ações que compõem este eixo, norteados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Nossos agradecimentos ao IOV, Instituto de Oncologia do Vale, Seibin Medicina Diagnóstica, concessionária Tamoios e Biofórmula, envolvida com você. Apoio Loxan Degraus e NIP-BR Telecom. A realização é da AFAC, Organização Social de Cultura, através da Prefeitura de São José dos Campos. Fique com a apresentação de hoje e continue acompanhando tudo em nossas redes sociais. Até mais! Olá, eu sou Marcelo Cunha, sou engenheiro ambiental, sou agricultor urbano, sou composteiro e venho falar um pouco para vocês sobre essa questão da gente poder cultivar hortaliças, né, comida em pequenos espaços, mas também que isso não se limite a estar dentro das áreas rurais, né? Vamos falar um pouco sobre esse cultivo de hortaliças em pequenos espaços, também nos centros urbanos. Então, para a gente poder, para eu poder contextualizar para vocês, né, essa questão do cultivo de hortaliças, e não se restringe apenas às hortaliças convencionais, a gente pode também falar das não convencionais. A gente vai lá para trás, né? Lá na época que a galera tinha, a grande maioria das pessoas estavam no rural, nas áreas rurais, né? Promovendo a agricultura, promovendo os cultivos dentro dessas áreas rurais, e poucas pessoas nos centros urbanos. Nessa época, as pessoas elas tinham um conhecimento muito grande com relação ao saber de utilizar aquelas plantas, o saber de como preparar aquele solo para o plantio e o saber de épocas certas para que a gente faça o plantio, né? Então, essas pessoas que moravam nas áreas rurais, elas tinham todo esse conhecimento. E aí, beleza. Passando o tempo, né, a gente teve o êxodo rural, então as pessoas saíam das áreas rurais e iam para os grandes centros à procura de trabalho, porque os grandes centros começaram a ter uma grande movimentação aí com relação às indústrias, aos comércios, enfim, começou a se consolidar, né, os grandes centros. E aí essas pessoas que tinham esse conhecimento acabaram ocupando esses espaços nas áreas urbanas. Como as áreas urbanas eram locais que tinham um certo espaço, né, um grande espaço, essas pessoas tinham quintais que não eram cimentados, não eram impermeabilizados. Então, eram quintais menores, claro, que as suas propriedades rurais, aonde elas vinham, né, onde elas tinham uma lida, né, elas conheciam o terreno, então elas acabaram reproduzindo o que elas sabiam lá da roça, né, lá da área rural, para cidades, quando essas pessoas chegaram. E geralmente as pessoas vinham de família, né, não ia um ou outro, né, vinha uma galera para poder ocupar esses espaços nas áreas urbanas. Enfim, essas pessoas, elas detinham sim o conhecimento, e o que era produzido no seu quintal
e crescido de forma espontânea era utilizado por eles. Então, não era considerado apenas mato. Então, essas plantas que cresciam de forma espontânea na casa das pessoas, nos seus quintais, eram plantas que eles tinham, né, uma certa vivência. E aí, uma outra coisa muito doida é que, exatamente nessa época, começou também o cultivo de algumas plantas ornamentais. Então, essas pessoas, além de cultivar o seu próprio alimento, né, no seu quintal, ela também tinha esse hobby, vamos colocar entre aspas, né, de cultivar plantas ornamentais. Então, a gente está falando de samambaia, avenca, túlio, orquídeas, que foi ali na década de 60, 70, que essas plantas começaram a ficar na moda. Então, as pessoas decoravam as suas casas com as plantas e tinham nos seus quintais algo de comer, alguma coisa para fazer um chá. Eles conheciam as plantas, dependendo da situação, né? Eu tenho um machucado, eu tô com um problema no rim, eu tive, sei lá, não consigo dormir à noite. Então, essas pessoas, elas detinham esse conhecimento das plantas que nasciam nos seus quintais. E elas procuravam, trocavam. Então, as casas nessa época eram casas que tinham essa possibilidade de cultivo. Beleza, então a gente começou aí a ter, né, essas pessoas vindo mais para o centro, e isso começou a fomentar, né, o cultivo das plantas em pequenos espaços. E aí, conforme foi acontecendo da urbanização crescer de uma forma exponencial, então rápido, as indústrias começaram a girar, o comércio começou a girar, então logo os centros urbanos eles começaram a ficar cada vez mais urbanizados, então cada vez mais pessoas chegando. E as pessoas que já estavam nesses centros urbanos começaram a trabalhar mais, né, porque a demanda de trabalho ficou maior. Então o tempo dessas pessoas começaram a ficar um pouco mais restrito aos cuidados que eles tinham com os seus quintais. Então, isso demandou que muitas pessoas chegando nos centros urbanos, as casas já não eram tão grandes. As pessoas com pouco tempo para poder cuidar dos seus quintais. Então, acabou diminuindo o tamanho das casas, né, e impermeabilizando esse quintal que era produtivo. E a impermeabilização do quintal quer dizer o quê? Que embaixo daquele azulejo, daquele cimento, tem terra. E a terra, se você deixasse exposta, ela traria várias outras plantas, né, que a gente, às vezes, vai no supermercado para comprar. Então, essa rotina muito doida que a gente desenvolveu com relação ao nosso trabalho, né, da nossa vida em geral, acabou quebrando um elo muito importante, o elo com a natureza. Então, imagine que lá atrás, né, quando as pessoas estavam na área rural, elas se dedicavam muito à observação do espaço, elas se dedicavam muito à questão dos cuidados com a terra, né, e elas se dedicavam muito com relação aos cuidados da própria pessoa e das plantas, né. Então, elas consumiam plantas e isso fazia bem para elas. E depois dessa doideira que foi a revolução, né, industrial e tudo que foi gerado, a gente perdeu um elo muito importante, o elo com a natureza. Então, as plantas que nasciam nas calçadas, as plantas que nasciam de forma espontânea nas frestas de muro, eram consideradas pragas. Essas plantas, muitas das vezes, queriam dizer o que está acontecendo naquele ambiente. Muitas vezes não, elas querem dizer. Elas não queriam, elas querem dizer um monte de coisa, só que a gente precisa saber interpretar o que ela está dizendo. Então, esse elo com a natureza a gente rompeu. E hoje, devido às condições que a gente se encontra, a gente precisa retomar esse elo. E para retomar esse elo, a gente precisa dar vários passos atrás e buscar os conhecimentos que essas pessoas mais antigas tinham ou têm. Então, o cultivo de plantas, ele é também um resgate com relação à cultura. É um resgate com relação aos nossos antepassados. Então, as pessoas de antigamente, elas tinham um conhecimento muito grande, porque elas viviam com as plantas. E hoje, as pessoas não têm essa relação, né? Então, a gente tem, às vezes, um jardinzinho ali, né, na frente de casa,
ou um quintal que tem umas 2 ou 3 plantas, mas as pessoas se assustam muito quando uma planta fica toda cheia de praga, né? E aí, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Ai. Então, é uma questão de observação. Então, e também de interação. Então, esse elo que a gente rompeu, e para que a gente volte a cultivar plantas de forma bacana, né, com sucesso, a gente precisa buscar esse conhecimento. Bom, então eu venho aqui trazer, né, trouxe esse histórico para vocês, para a gente poder aí entender o porquê que é tão importante a gente começar a fomentar os cultivos dentro dos centros urbanos. Então, às vezes a gente tem um pouco de... a gente não entende muito bem, né? Então, quando a gente fala de horta, de plantas, a gente leva muito para o agro, né? Para o lugar mais rural. E os centros urbanos, eles necessitam desses espaços verdes, né? Seja dentro da nossa casa, seja fora da nossa casa, né? Esses espaços verdes, eles têm função, muitas funções, aliás, né? E isso é muito importante para que a nossa raça, né, o ser humano, consiga sobreviver dentro do planeta Terra. Então, é muito importante que a gente fomente, sim, o cultivo dentro dos centros urbanos. E muitas pessoas, elas não entendem que a relação de plantar a comida é sim uma atividade que pertence às cidades. Hoje a gente vê um monte de cidade aí com as hortas comunitárias, a gente vê um monte de cidade aí fomentando, né, até o cultivo em calçada, como foi Curitiba em alguns anos atrás. São José dos Campos tem um panorama interessante com relação aos espaços, então a gente tem bastante espaço, né, se a gente for pensar, por uma cidade que é grande, né, São José dos Campos é uma cidade grande, então a gente tem bastante espaço disponível para que a gente comece o cultivo. E isso é muito legal, né, e dá uma entusiasmada. As pessoas, elas têm essa curiosidade, porque a gente tem muitos avós, tios, até pais e mães, né, que fizeram essa transição do rural para o urbano, que tem, né, dentro da família essa rotina, né, de cultivar plantas. Então isso é muito legal e ainda é muito próximo da gente. Se a gente for pensar em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, onde a gente tem aí esses grandes centros, são capitais, essas capitais, elas têm já algumas gerações não tendo, né, nenhuma pessoa no seu entorno, na sua volta, que tenha tido essa vivência. Então, é um pouco disso que eu queria falar para vocês, né, dessa vontade da gente poder cultivar plantas. E aí tem algumas regrinhas, né, e que é possível, né? Cultivar plantas em pequenos espaços é possível. Só que a gente vai ter que ter umas regrinhas. Por quê? Imagine que a planta está acostumada com um ambiente nativo dela, né? Onde ela é nativa. Então, é solo, ela precisa de sol, né? Ela precisa de água. Toda planta, ela faz um negócio chamado fotossíntese. A fotossíntese é um processo metabólico que a planta desenvolve, como se fosse uma ferramenta, para ela produzir o seu próprio alimento. Então, ela pega a luz do sol, ela absorve essa luz do sol, ela absorve água e nutrientes e faz a absorção também, uma troca gasosa, com os gases que tem na atmosfera. Então, é um conjunto de fatores que precisam ser vistos, né, e proporcionado para as plantas para que elas consigam crescer e se desenvolver. A grande doideira do cultivo de plantas cada planta tem o seu conjunto de fatores diferente. Imagine que a gente tem um pé de alface. Né? O pé de alface, ele precisa de uma quantidade de água, um pouco mais do que outras hortaliças. Ele precisa de uma quantidade de sol mediana, ele não tem a necessidade de ficar no sol pleno. O alface, ele pode ter aí condições de meia sombra para poder se desenvolver. Ele precisa de solo com bastante matéria orgânica. Então, são condições específicas. A gente vai falar agora da pimentão.
pimentão, ele já é uma planta que necessita de muito sol, o seu ciclo é mais longo do que o alface, o solo que ele necessita também precisa ter bastante matéria orgânica, a quantidade de água é um pouco menor do que o alface. Então, a gente tem aí plantas, né, o conjunto de plantas, elas têm necessidades um pouco diferentes. Então, quando a gente for cultivar, que a gente agrupe essas plantas nesses grupos que são bem semelhantes com relação às suas necessidades, para que a gente tenha sucesso no cultivo. Então, a primeira dica é essa, da gente conhecer as plantas. Então, a gente pode falar com relação às hortas, né? O cultivo de plantas alimentícias, seja ela convencional ou não convencional. Os não convencionais são muito mais fáceis, né? São plantas nativas. E plantas nativas, elas têm um tipo de fotossíntese que já é da nossa região, né? Já é do Brasil. A gente tem um clima tropical. Já algumas hortaliças, como alface, couve, brócolis, repolho, não são brasileiras, né? São plantas que vieram de fora do Brasil. Então, a sua fotossíntese é de clima temperado. Então, o grande barato desse cultivo de plantas é que a gente começa a entender que cada planta tem uma necessidade. E a gente pode entender, poxa, o rabanete e a rúcula, eles têm necessidades parecidas, então a gente pode plantar junto. Bom, a rúcula e o alface também, a cenoura e o alface também. Então a gente começa a criar esses grupos para a gente poder fazer um negócio chamado consórcio. Isso daí é assunto para outra hora, mas que a primeira questão é, conheça as plantas que você quer cultivar. A segunda etapa, a segunda dica que eu dou, é para as pessoas que querem entender se dá para plantar em vaso. Bom, primeiro a gente precisa observar os nossos espaços. Então, dá para cultivar em vaso? Dá para cultivar em vaso. Conhecendo as plantas e as suas necessidades, a gente começa a observar os espaços que a gente quer cultivar essas plantas. Então, nos espaços, a gente tem que observar as condições de insolação, então a quantidade de sol que pega por dia naquele espaço, a quantidade de chuva que eu vou proporcionar, ou rega que eu vou proporcionar para as plantas, então sem água e sem sol, muito difícil a gente conseguir cultivar alguma planta. Quais são as condições de solo que eu vou proporcionar para ela? Então a gente tem aí um solo pobre, vermelho, né, uma terra vermelha, que parece aterro, a gente tem um solo amarelo, a gente tem um solo preto, a gente tem um solo arenoso, um solo argiloso duro, um solo já meio termo. Então a gente precisa observar essas condições. A gente também tem que observar se existem outras plantas no local já nascendo de forma espontânea, ou plantas que já estão sendo cultivadas, para ver como que elas se comportam nesses espaços. Então, a observação da natureza, nesse ponto do cultivo de plantas, ela é essencial. Porque quando a gente vai cultivar as plantas, a gente precisa entender que, se a gente for contra a natureza, a gente vai gastar muita energia para que dê certo. Então, a gente vai ter que proporcionar muito adubo para a planta. Pode ser orgânico, pode ser sintético. Eu não gosto do sintético, eu sempre cultivo com adubo orgânico. Então, a gente vai ter que colocar uma quantidade maior, a quantidade de água que vai ser proporcionada para ela. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar com a natureza. E aí, a gente vai ter mais sucesso nos nossos cultivos. Então, é muito importante essas questões de observação. Uma outra dica se a gente for falar sobre hortaliças, é importante que a gente descubra a sazonalidade daquela planta. Então, quais são as épocas de plantio daquela planta? Então, a gente já sabe da planta, conhece a planta, as necessidades dela, a gente conhece os ambientes que a gente quer cultivar, e aí a gente começa a entender se aquela planta é própria para ser plantada naquela época. Então, tem planta, que nem no caso do alho, da cebola, são plantas que são muito específicas de clima mais ameno, com poucas chuvas, né? Então, a gente cultiva mais essas plantas entre a época de outono e inverno. Então, a gente vai colher ela na primavera, no verão, mas isso é um final de ciclo, né? Onde a gente já vai fazer a colheita. Então, é muito importante a gente descobrir qual é a sazonalidade daquela planta. Isso também a gente vai ganhar bastante sabendo disso. Isso tudo é só para a gente saber se pode ou não pode cultivar no vaso.
Então, poder pode, só que a gente vai ter que analisar outros fatores. Então, para poder cultivar em vaso, é possível? É. Qual é a planta, né, qual que a gente quer cultivar e quais são as condições que a gente vai proporcionar para aquela planta. Então, é possível sim. O vaso é claro, um fator limitante para o crescimento da planta. Então, a gente vê aí vários bonsais sendo cultivados e eles são limitados pelo tamanho do vaso, então existem técnicas para manter ele pequeno, né? Não é apenas colocar ele no vaso. Então, as plantas, quando elas estão em vaso, elas são plantas que necessitam de um pouco mais de atenção. Então, tem uma regrinha que eu sempre falo para os meus alunos, que é assim, de todo o processo de plantio, né, de todo o processo de manejo, de cultivo de plantas, 5% é o plantar de fato, e os outros 95% é o cuidado com a planta. Então, se a gente for colocar essa planta num local limitante, onde ela vai ter uma limitação física de água, limitação física de quantidade de nutriente, uma limitação física de espaço que ela pode expandir suas raízes, com certeza ela vai necessitar de mais cuidados. Então, uma planta que precisa ficar no sol, pelo menos 6 horas de sol por dia, ela precisa expandir suas raízes. A gente sabe que se a gente cultivar ela num vaso pequeno, ela não vai conseguir crescer tanto. Então, imagine que a gente tem um vaso de 5 litros, né, que é um vaso que não é muito grande, é um vaso bem, bem mediano. E aí a gente cultiva essa planta, ela vai desenvolver? Vai. Só que a gente vai ter que colocar mais água, porque a água dentro daqueles 5 litros, ela vai evaporar. A planta vai consumir aquela água. Então, aquela água vai acabar mais rápido. Então, isso tem que ser entendido e a gente precisa atuar nisso. Então, a gente vai ter que colocar mais água, mais vezes. A quantidade de nutriente, então também é a mesma coisa. A planta vai absorver aqueles nutrientes que estão ali dispostos para ela. Se a gente não repor esses nutrientes, a planta vai ficar deficiente em nutriente. E aí, o que vai acontecer? Essa planta deficiente em nutriente, ela vai ficar fraca. Ela vai ficar com a sua, como a gente pode dizer, né? A sua proteção natural desarmada. Então, é uma planta que vai ficar mais suscetível a pragas e doenças. Então, é tudo interligado. A gente pode cultivar em vaso? Pode, mas o vaso ele precisa ser de um tamanho que a planta consiga se estruturar, que a planta consiga se manter, tendo as suas condições básicas, né, para que ela consiga se desenvolver. Então, o cultivo de plantas em pequenos espaços, o cultivo de hortaliças em pequenos espaços é possível, ele precisa acontecer, principalmente numa situação que a gente se encontra hoje, né, principalmente no Brasil, que as pessoas estão tendo uma grande dificuldade de acessar alimento de qualidade. Então, quando a gente faz o cultivo de hortaliças na nossa casa, ou em pequenos espaços, né, que seja no quintal de uma escola, seja na igreja, seja, enfim, no meu trabalho, eu estou proporcionando aí uma alimentação de qualidade, tanto para mim, quanto para outras pessoas que estão no meu entorno. Isso daí é um ganho, né, porque hoje a gente sabe que um alimento orgânico, ele tem um valor, sim, agregado alto. Então, poucas pessoas têm acesso, né, a esses alimentos orgânicos, mas sim, eles são possíveis de serem cultivados e de uma forma bem fácil e tranquila. Então, o cultivo de plantas, ele também é um ato que não é só apenas ambiental, né? A gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando do tripé, né, das coisas, né? Então, o tripé da sustentabilidade, ele tem que envolver o social, o econômico e o ambiental. Isso é bem básico para a sustentabilidade. A gente pode falar de político e cultural, mas o tripé, para ser sustentável, a gente tem que ter aí o social envolvido, economicamente viável e essa questão ambiental, né? Então, a gente sabe que fazer esse cultivo de plantas, principalmente as alimentícias, é uma ação sustentável, porque você está contribuindo para um bem geral, né? As plantas fazem a fotossíntese e isso tem tudo a ver com relação ao ciclo das chuvas, isso tem tudo a ver com o ciclo do carbono, do nitrogênio e também
da relação do oxigênio que a gente tem. Ela promove a segurança alimentar, né? Ela promove a soberania alimentar das pessoas. Então, as pessoas bem alimentadas, elas têm condições de terem... ela consegue escolher qual alimento ela quer ingerir, e isso é bem legal, né? A gente está falando dessa soberania. A pessoa pode escolher alimento de qualidade e ela pode, sim, escolher quais alimentos ela quer ingerir. Isso é bem legal. E uma pessoa bem alimentada consegue tomar decisões mais assertivas. Isso já é comprovado cientificamente, né? Então, a pessoa que tem essa tranquilidade com relação à sua alimentação, e uma pessoa bem alimentada, ela consegue fazer decisões importantes, né? Seja para a vida dela, seja para a vida coletiva. E a gente está falando da economicamente viável, porque a gente economiza pela quantidade de vezes que a gente vai ao supermercado, e a gente tem uma fonte de renda. A gente consegue produzir dinheiro vendendo essas hortaliças. A pessoa tem essa opção quando ela cultiva as plantas em pequenos espaços. Bom, esse tipo de assunto é um assunto que vai embora, né? A gente pode ficar aqui o dia inteiro falando, a noite inteira falando, que não tem fim, né? É um assunto muito interessante. Eu acho que é importante a gente abordar ele, principalmente nos centros urbanos. A gente vê muita agroecologia sendo feita no rural, né? Mas a agroecologia urbana, sim, ela também é possível. As pessoas em periferia têm essa necessidade, né? Elas precisam conhecer esses tipos de técnica, mas não apenas a periferia, mas os centros urbanos em geral, né? Então, eu queria agradecer todo mundo que está assistindo. Eu acho que esse assunto vai permear aí para vários lugares, e a gente vai ter bastante... Isso é como se fosse cutucar no formigueiro, né? Então, eu acabei de cutucar o formigueiro vai ficar todo atiçado. Espero logo, né, a gente poder conversar mais sobre isso e que vocês comecem, né, se incentivem após essa minha fala de começar a produzir, né, alimentos na sua casa, que vocês comecem a incentivar pessoas que façam isso. Então, incentivando como? Às vezes levando uma muda, às vezes comprando essa pessoa, às vezes ajudando ela, né, de forma bem prática, né, braçal. Eu acho que vale a pena a gente fomentar esse tipo de atividade aí das pessoas que já estão fazendo, dar a luz para elas poderem serem vistas, né, e a sua atividade é extremamente importante para o coletivo. É isso, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.